Dona Nilda, a senhora estava me contando que o ano passado nós recebemos uma palavra de vitória, que na verdade foi a segunda palavra profética do ano passado, na verdade, né? Sobre o jubileu. E a senhora tomou posse. E o que veio acontecer após a senhora tomar posse dessa palavra? Quando eu ouvi essa palavra, quando eu tomei posse, quando o Senhor trouxe essa palavra através da bispa, eu sabia que era para mim, né? E eu tomei posse com toda a força ali do meu espírito, daquela palavra. Eu falei, Senhor, essa palavra é para mim. E foi a palavra jubileu, né? E o Senhor falava através da bispa que ele estava perdoando dívidas, tanto dívidas espirituais como dívidas físicas, né, dívidas financeiras. E ali eu tomei posse daquela palavra, né, e fiquei ali, né, eu tinha feito algumas anotações, cheguei em casa, eu assisti aquele culto novamente, tomando posse, e ali eu tinha uma dívida que eu já estava tentando negociar, já tinha um tempo, né, eram juros abusivos, e eu estava tentando negociação com a empresa e não tinha acordo. E ali eu falei, Senhor, Senhor, eu preciso, Senhor, o Senhor pode, né? O Senhor pode quitar essa dívida, né? O Senhor pode perdoar essa dívida. E eu tomo posse, né, do perdão dessa dívida. E ali o meu filho perguntou assim para mim, mãe, já tentou acordo novamente com aquela empresa? Eu falei, filho, já tentei algumas vezes e eles não têm acordo com ele. E ali quando eu falei com ele, eu lembrei, eu falei, não, eu tentei acordo antes da direção, né? Antes daquela palavra, antes daquele portal, né, que veio e que eu tomei posse, que eu passei por ele, né? E ali eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, eu vou mandar mensagem para eles, eu vou ligar para eles, vou tentar um contato. E quando eu peguei meu celular, tinha uma mensagem deles. Então, assim, não foi preciso eu mandar uma mensagem, eu fazer uma ligação para eles. Eles me ligaram, né? E ali eu fiquei surpresa. Eu falei, Senhor, isso aqui é real, né? Porque era uma dívida alta. Naquele momento eu não tinha condições, né? De quitar aquela dívida. E ali, naquela mensagem deles, eles estavam me cobrando, né, 10% daquela dívida, né? E aqueles 90% tinha sido perdoado. Então, resumindo, eu paguei aquele valor que eu devia, né, aqueles juros abusivos, foi sanado, foi tirado da minha conta, né, e ali eu quitei aquela dívida, mas eu quitei e fiquei em silêncio, eu ainda não falei para minha família, a princípio, né, fechei ali aquele contrato, e ali eu falei para o meu filho, eu falei, filho, lembra aquela dívida que você pediu para mim entrar em contato com eles? Não foi preciso eu entrar em contato, eles mesmos entraram em contato comigo, e eu paguei 10% daquela dívida. E eu, assim, ele ficou impactado, assim, eu falei assim, essa é a importância de tomarmos posse, né, da palavra, da direção que vem do altar, né? E é isso que temos aprendido, né? Desde quando eu cheguei no Ministério Mudança de Vida, a importância de você passar por todos os portais, tomar posse de todas as direções, de todas as palavras, de obedecer às ordens simples, de você meditar ali naquela palavra. Se o Senhor mandou aquela palavra, Senhor, o que eu preciso? Onde eu me encaixo aqui? O que eu preciso mudar? Então, e o Senhor traz, e o Senhor revela, né? E ali eu tomei posse, tanto da dívida física foi perdoada, como tinha uma dívida que o Senhor já tinha me perdoado, mas eu ainda não tinha rompido, eu não tinha me perdoado, né? E ali em seguida a bispa trouxe uma outra palavra que eu passei por este portal também, tomei posse, e o Senhor, eu vivi a libertação, né, dessa dívida espiritual, né, que eu vivi ali num cativo. O Senhor já tinha me perdoado, mas eu ainda não tinha feito aquele sepultamento digno, né? Era algo que tinha acontecido antes de conhecer a Jesus, né, que eu achei que já estava resolvido, mas eu não tinha feito aquele sepultamento, eu não tinha trazido as coisas à tona, né, eu não tinha procurado uma liderança para resolver aquela questão. E quando eu fiz isso, quando a bispa, né, veio com aquela direção do Senhor, e eu tomei posse daquela palavra, foi libertador. Eu falei, foi um divisor de águas, né? O antes e o depois dessas direções, que tem sido, né, várias direções para a minha vida, para a minha família. Temos vivido assim, já estamos vivendo o vinho novo, que é a nossa palavra profética desse ano. Já estamos vivendo, tomando posse e vivendo desse vinho novo. Através do jubileu também veio uma outra bênção, que foi o colégio do meu filho, algo que eu já estava orando há uns 2 anos, né? Declarando, ungindo, passeando pela terra, né? Declarando que ele ia entrar por aquelas portas. E este ano a gente começou o ano nessa nova terra, essa mudança do colégio. Ele estudava no colégio
secular, e hoje ele estuda no colégio cristão, que era um sonho, era um desejo do nosso coração. Eu vivi várias situações o ano passado nessa escola, né? Até questões espirituais, você vai visualizando, vendo coisas que não agrada ao Senhor, e você não quer ver o seu filho, né, compactuando, vivendo num ambiente daquele, né? Então, hoje, o meu filho está uma semana que ele iniciou as aulas num colégio cristão, é um outro espírito, você ser recepcionado com louvor, né? Ele poder, a lista de material escolar dele está lá, na lista de material tem uma Bíblia, ele faz a leitura na sala de aula, coisa que ele já faz em casa. Então, como a gente havia falado, é extensão, né? É igreja, é escola, é tudo, né? A casa onde você vai, um almoço, é a palavra, é você viver o princípio, né? O reino, né? É aquilo que a gente tem aprendido aqui no Ministério Mudança de Vida, que tudo que você faz é uma adoração. Tudo que você faz, você está cultuando ao Senhor. Então, isso para mim é algo muito grande, porque era algo que eu desejava muito, ter o meu filho num ambiente cristão, num colégio com princípio cristão, né? Porque é uma base, é o que eu posso oferecer para ele de melhor, né? Dar essa estrutura para ele, dele conviver num ambiente, dele sair da igreja e ele não sentir essa diferença, esse baque, né, de estar num outro ambiente. Então, ele está aqui na igreja, ele está em casa, ele está envolvido com o Senhor, ele está envolvido com a palavra, então, em todo o tempo, né. É a importância de você criar uma casa alicerçada na rocha, firmada na palavra do Senhor, e as coisas vão se encaixando, né. Eu sou muito grata ao Ministério Mudança de Vida, porque eu tenho aprendido tudo isso aqui. Dona Nilda, deixa eu só interromper um pouquinho. Sobre o Luan, essa semana, né, o Bispo Fernando lançou um desafio, né, de manter as mãos erguidas, e o Luan tem 7 anos, não é? 8 anos de idade. E com toda essa influência, né, de estar aqui, de ouvir a palavra, de estar encaminhando o seu filho no lugar certo, de estar num colégio cristão. A senhora me falou que ele já tem outras Bíblias, mas no desafio o Bispo Fernando, né, doou uma Bíblia, na verdade, né? E ele ali se manteve firme, porque ele quis também participar, porque ele quis honrar ao Senhor, obedecendo às direções que são dadas, né? Essa é a importância de manter os filhos no lugar certo, fazendo a coisa certa, não é verdade? É verdade. O Luan tem 8 anos, né? E o Luan é apaixonado pelo ministério infantil, o Luan é apaixonado pela igreja, ele quer estar todo o tempo aqui. E assim, foi uma bênção, porque foram 5 horas, né? Uma criança de 8 anos, ficar com os bracinhos erguidos, e conversamos com ele, falei, filho, é o seu tempo, né? Você já é um vencedor, se você quiser baixar suas mãos, você pode, mas se você quiser continuar, a sua família está aqui te apoiando, está aqui do seu lado. E ele me pedia para orar e para ungir ele ali, né? E assim eu fazia, enquanto ele estava ali com os braços erguidos, ele pedia, unge a minha mão, eu ungia as mãozinhas dele, eu ungia a nuca ali, o pescoço dele, na coluna, onde ele reclamava que estava doendo um pouco, e ali ele permaneceu. Né? Houve algumas propostas de, se você desistir, você vai ganhar 2 Bíblias, né? Eu falei, filho, se a mãe compra a Bíblia que você quiser, né? Ele faz as leituras dele, inclusive estamos lendo junto livros de Atos, né? Que é uma direção, então ele sabe a importância que é de honrar, de cumprir as direções que é dada. Então, sempre que tem uma direção, com os obreiros, eu passo para ele. Eu falei, filho, essa é a nossa direção da semana. Sempre que tem uma direção, que é para o grupo de obreiros, eu passo para ele e ele faz junto com a gente. Então, ele tem os momentos de leitura, as orações na mesa, a importância da mesa, de estar todos juntos. Se alguém atrasa um pouquinho, ele está cobrando para estar na mesa, para todos iniciar a oração juntos. Tem as Bíblias dele, né? Ele ama comprar as Bíblias dele e ele lê. Né, mas ali foi um desafio, ele falou assim, mãe, eu quero participar, né? Eu quero ir até o final. Eu falei, filho, mas são jovens, você é uma criança, se você quiser parar por aqui, tudo bem, né? A mamãe está com você, o irmão que estava do lado o tempo todo também está te apoiando, está com você. E ali parecia às vezes que ele ia baixar os bracinhos, depois o olhinho dele estava meio que lacrimejando, aí ele ganhava força e erguia os bracinhos de novo, e eu falava, Senhor, né? E ali a gente ia conversando, falando sobre Moisés, a dificuldade que Moisés passou, mas permaneceu ali, porque a vitória era maior, a importância de você não abaixar os braços no momento difícil, de você perseverar,
né, que muitas coisas ele vai enfrentar na vida dele, mas que ele permanecesse sempre com os bracinhos dele erguidos. Então, esse tempo a gente aproveitou para estar ali. E isso foi distraindo também ele, foi importante para ele. Inclusive, ele falou assim, filho, o que mais te manteve ali, o que mais foi importante ali para te dar força para você continuar? Aí ele falou assim, o apoio da minha família. Olha que incrível, né? Então, assim, é o apoio da família. Mas é uma criança de 8 anos. É o apoio da família, eles esperam isso. Então, é importante você falar assim, estou aqui. E você mostrar o caminho, ensinar o que é certo. E foi interessante que na quarta-feira a gente não ia ficar para o Poder Jovem, né? E ele falou para mim assim, quando ele veio para a unção, eu falei, filho, vai ter reunião, né? Aí ele, então, vou ficar no Poder Jovem. Eu falei, tudo bem, a gente vai estar na reunião, você pode ir para o Poder Jovem. Porque como é a mudança de escola, ele está mais longe, era a primeira semana, a gente está na fase de adaptação. E ele falou assim, mãe, eu orei. Eu orei para que eu pudesse ficar no Poder Jovem. Eu falei, então Deus ouviu sua oração, filho. E aí ele, né, quando é importante, ele falou assim, mãe, se eu não tivesse ido, ia ficar muito triste se eu não tivesse participado, né? Então, assim, a importância, a garra dele, a perseverança dele de estar ali até o final. Ele não estava preocupado que ele era o mais jovem, que ele era a criança ali do grupo, mas ele sabia que ele era capaz. Porque olhávamos para ele e falávamos, você tem força, você pode. Então, a gente estava injetando força nele o tempo todo e ele sabia que ele era capaz. O Senhor está com você, o Senhor está te ajudando. E ele sabia, ele foi até o final. E uma coisa que eu achei interessante, porque eu como mãe, a vontade era de interromper. Não, vamos para casa, você é uma criança, não posso, né? É muito tempo. E ali eu sabia que eu precisava deixar. Era uma decisão que ele tinha tomado e eu precisava ajudar ele naquele momento, que era algo que ele vai levar para a vida inteira, algo espiritual. Não foi um simples estar ali com os braços erguidos, né, naquele desafio para ganhar uma Bíblia, que ele sabia que ele poderia, né, ter uma outra Bíblia. Mas assim, a importância dele permanecer com os bracinhos dele erguidos, né, para que ele possa seguir a vida dele cristã, a vida dele espiritual dessa forma, para que quando vier os momentos difíceis, os momentos de luta, ele saber, eu posso. Eu posso. Hoje nós vemos toda a sua família servindo ao Senhor. Desde a senhora, o seu esposo, o Vinícius, né, o Luan encaminhando. E o que o ministério tem representado na vida da senhora esse tempo que a senhora tem estado aqui? Como a bispa falou hoje, né? Falta palavras para descrever o quanto eu sou grata, né? Foi um presente de Deus. Eu encaro dessa forma. O Ministério Mudança de Vida foi um presente que o Senhor me deu. A minha família, né, é a maior bênção, é a minha família e o Ministério Mudança de Vida. Porque o que eu aprendi aqui nesses 3 anos, eu me emociono, porque é algo assim que, como uma mãe, eu encontrei uma mãe. O Ministério Mudança de Vida representa uma mãe. Porque aqui eu tenho aprendido a cuidar da minha família, coisas que eu não fui ensinado na minha infância, como guerrear, como lutar da forma certa. E aqui eu tenho aprendido, tenho tomado posse das palavras que têm vindo do altar. O Senhor tem nos lapidado. Então é incrível a maneira que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, desde quando chegamos aqui. E eu falo que é de dentro para fora. É as raízes crescendo, né? É algo lento assim, mas você vê, você fala, Senhor, eu sou outra pessoa, né? Então, eu devo tudo isso ao Senhor que me trouxe para esse ministério, por ter essas portas abertas, por ter uma líder que gasta o seu tempo, que não se poupa em cuidar, em ensinar, em todas as áreas. Aqui você aprende sobre tudo. Então, você não pode estar aqui e falar assim, eu nunca ouvi sobre isso, porque aqui você é ensinado sobre tudo, porque a palavra de Deus nos ensina sobre tudo. E aqui todo o tempo é palavra, aqui você tem a palavra o tempo inteiro, aqui você tem oração o tempo inteiro. Então, aqui você está coberto. Eu falo assim, é uma proteção. Lá fora eles falam, vocês vivem numa bolha. Eu falei, é uma bolha. É uma bolha espiritual, uma bolha maravilhosa. Está acontecendo coisas lá fora, mas a nossa vida, como, né, diz a palavra, né, nem cachorro late, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos protegido, a nossa casa tem sido guardada. Então, assim, eu sou muito grata. Eu lembro de uma frase, né, foi uma das primeiras orações, quando eu ouvi a bispa, foi uma das primeiras orações que eu fiz. Eu falei, Senhor, eu vou para esse ministério, mas eu vou com toda a minha família. Né? Então, assim, eu comecei a preparar a minha casa. Então, eu ouvia, eu ainda ouço, né? Mas essa foi uma preparação de início. Eu ouvia a bispa dia e noite, para que a minha família, para que entrasse no coração do meu marido, para que entrasse no coração do meu filho.
E ali, quando eu fizesse o convite, todos eles já tivessem com o coração preparado. Então, eu preparei aquela terra, né? Então, lembro quando tinha meu filho chegando, indo para a escola cedo, ele falou assim, nossa, mãe, né? Uma frase muito interessante, que ele às vezes ele fala que ele não lembra, né? Você vê, eu falei que foi numa fase que ele estava dormindo, né, filho? Mas ele fala assim, nossa, mãe, eu durmo ouvindo a bispa e acordo ouvindo a bispa. E aí eu sorri por dentro ali e falei assim, esse é o propósito. Eu pensei dentro de mim, né? Eu falei, esse é o propósito. Ouvir todo o tempo, né? Essa palavra tem mudado a minha vida e vai mudar de vocês. E assim, quando eu fiz o convite, meu esposo aceitou, né? Foi nos 52 dias, meu esposo aceitou assim de imediato, a gente veio. E eu falei para o Senhor, Senhor, trabalha no coração dele, porque este é o meu lugar. Eu cheguei aqui, eu sabia que era a minha casa. Era o que eu tinha buscado por uma vida, né? Eu estava há 20 anos, né? Já conhecia Jesus. Eu frequentava uma igreja, né? Na real, porque aqui eu passei a conhecer a Jesus de verdade, né? Eu tinha uma Bíblia em casa, mas eu não tinha entendimento. E esses 3 anos aqui tem sido uma mudança de uma vida, né? Mas assim, diligente em tudo, uma palavra, uma direção no grupo. Então todo o tempo ali não tem essa direção da semana, vamos cumprir, a palavra veio assim. E eu vi, não faço nada no meu dia antes de ouvir o programa. Então como a bispa fala, escorregar da cama, orar, o programa, depois do café, e ali o dia segue abençoado. Então, assim, o Ministério Mudança de Vida é uma mãe para mim, né? A bispa tem sido uma mãe, as direções que ela tem trazido, tem sustentado a minha casa, né? A misericórdia do Senhor nos trouxe, como disse o Vinícius, até numa gravação dele, foi a misericórdia do Senhor, o Ministério Mudança de Vida, em nossas vidas. Porque a gente veio fora, tantas famílias sendo destruídas, ceifadas, né? E aqui a gente tem aprendido a cuidar da nossa casa, a cuidar da nossa família, a estar na mesa em comunhão. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém.